teu céu neste momento, Senhor, e fala, Senhor, com tua noiva, porque a tua noiva ouve nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu peço que a igreja amada do Senhor Jesus abra as vossas Bíblias. Livro, glória a Deus, de Êxodo, capítulo, glória a Deus, aleluia, 17. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, em nome do Senhor Jesus, e o capítulo é 17. Glória, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer, repreenda os inimigos, batiza o que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer, repreenda os inimigos, batiza o que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Amém, igreja? Amém. O tema que nós vamos ler hoje, a murmuração pela falta d'água, em nome de Jesus, que se encontra no livro de Êxodo, versículo 17, capítulo 17, versículo 1, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Toda a igreja achou? Amém. Então, lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: e depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto deles, sim, pelo a sua jornada segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendei comigo? Porque tentar ao Senhor? E tendo, pois, ali o povo sede de água, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: porque nós fizeste subir do Egito para nos matar de sede, e a nós e aos nossos filhos e aos nossos gados. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor agora eu e você acabou de ler, disse, glória a Deus, aleluia, que Moisés estava caminhando, glória a Deus, aleluia, segundo o mandamento do Senhor. Então a igreja amada, o Senhor sabia que ali ia faltar água, mas o Senhor tinha uma promessa quando aquele povo estava na terra do Egito. Aquele povo orou 400 anos, teve paciência, mas agora para receber a bênção, porque todos nós que tem promessa do Senhor tem que ser provado para ser aprovado, para que eu e você não saia arrogante. Eu vi isso acontecer como quando nós era do mundo, daí talvez nós fazia algo, conseguia algo, nós batia no peito. Não, o Senhor prova nós, e este povo ia com a terra boa, que mamava leite e mel. A palavra do Senhor disse no livro de Josué que quando os espiões foi visitar a terra, glória a Deus, aleluia, ali viram o gigante e ficaram com medo. Caleb e Josué pegou, glória a Deus, um cacho de banana e cacho de uva, que eram 2 homens para carregar, um cacho de banana, ou seja, um cacho de uva, eram 2 homens para mostrar para Moisés que aquele povo estava mentindo, porque eles viram o gigante e ficaram com medo em nome do Senhor Jesus. Então eu vou repetir, eu tenho promessa, você tem, mas vai ser provado.
casa, você tem que dizer: o Senhor me deu casa, o Senhor me deu carro, o Senhor me deu isso, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que o povo começou a contender contra Moisés, pedindo para Moisés água, glória a Deus, aleluia. Moisés estava na mesma situação dele, passando sede. E quem era Moisés? Mas Moisés era um homem, igreja amada, que tinha propósito com Deus, o homem que falava com Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Moisés então, glória a Deus, aleluia, falou para o Senhor que aquele povo podia até apedrejar ele, porque o povo murmurava contra Moisés, glória a Deus, aleluia. Ali o povo dizia: olha, porque nos tirou do Egito, glória a Deus, aleluia, para nos matar de sede como eu e você já deu. Eu quero dizer, igreja amada do Senhor Jesus, esse povo estava caminhando com a terra prometida, estava na presença de caminhando com Moisés, mas estava com o pensamento no Egito, glória a Deus, aleluia. Porque mesmo sendo escravo no Egito, glória a Deus, aleluia, trabalhando forçado, mas eles tinham de tudo, igreja amada, seria como eu e você, glória a Deus, aleluia, está na presença do Senhor e começava a reclamar quando vinha a prova, glória do mundo, isso não me acontecia. Nós, glória a Deus, aleluia, como o povo do Egito não saiu do mundo, não saiu do Egito, mas que eu e você, igreja amada, aceitamos o Senhor Jesus e saia do mundo, igreja amada, e fica na presença do Senhor Jesus, porque a própria palavra do Senhor, eu não me lembro o versículo, mas em Romanos 8, agora eu me o versículo, ele diz que tudo que acontece na vida, tua vida, é do nosso próprio bem. O que acontece na minha vida pode até doer, pode até machucar na tua, mas tem um propósito de Deus. Se Deus deixou faltar água para esse povo, é porque tinha um propósito grande, que Deus ia fazer algo grande para esse povo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Está doendo, está passando luta, prova, é o propósito de Deus, porque Deus tem algo grande para você, tem algo grande comigo. Não é por acaso, igreja amada, que o Senhor nos prova, é para dar uma bênção em nome do Senhor Jesus. E se não tiver prova, não tem bênção em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E Moisés disse para o Senhor em oração: este povo vai me apedrejar daqui a pouco, porque no tempo antigo era matado a pedrada, glória a Deus, aleluia. E aí Deus fala com Moisés para que ele passasse à frente, pegasse os anciões e ia com ele em nome do Senhor Jesus. Então Moisés veio conforme o Senhor tinha mandado, que ele pegasse os anciões e ia com ele, glória a Deus, aleluia, e tocasse na pedra, mas tocasse devagar, porque no livro de Números, eu não me engano, eu não me lembro do versículo, eu capítulo, que Moisés tocou na pedra, glória a Deus, na rocha, mas ele tocou com força, porque Miriam tinha morrido, e o povo começou a contender com ele, reclamando, e ele estava nervoso, e não tocou na pedra, ainda exaltou, glória a Deus, aleluia. Antes de tocar, você quer que nós tiramos água na rocha para vocês, glória a Deus, ainda por misericórdia, deixou que aquelas águas saíssem, glória a Deus, aleluia, porque Moisés teve que humilhar para na presença do Senhor, mas naquele momento ele exaltou e esqueceu de se humilhar. Eu quero dizer para mim e para você que nós continuamos nos exaltando, mas humilhando na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor disse que Moisés pegou o cajado, agora de
abrido o mar, glória a Deus, aleluia. E toca, e o Senhor fala para ele: pega o cajado, a qual, glória a Deus, aleluia, eu abri o mar, glória a Deus, aleluia, e toque na rocha devagar. A palavra do Senhor diz que a rocha saiu água, glória a Deus, aleluia. A água que saiu da rocha era Cristo. Aquele povo bebeu do Espírito, glória a Deus, aleluia. A água do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. O próprio Paulo, igreja amada, ali em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo, glória a Deus, aleluia. O versículo 1 até o 4, glória a Deus, aleluia. Paulo começa a comentar daquele povo, glória a Deus, aleluia. Que ele diz: não ignore que nós veja que os nossos pais, glória a Deus, aleluia. Que os nossos pais, glória a Deus, aleluia. Estivesse, glória a Deus, aleluia. Debaixo, glória a Deus, da nuvem, glória a Deus, aleluia. E passaram lá e foram batizados em Moisés, glória a Deus, aleluia. Então todo aquele povo, igreja amada, estava debaixo da nuvem. De dia era nuvem, à noite, glória a Deus, aleluia, era o próprio Deus dominando, glória a Deus, aleluia. E quando abriu o mar, que eles passaram do mar e foi batizado em Moisés, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor disse, igreja amada, que eles passaram o mar e todos foram batizados, glória a Deus, aleluia, no mar. A palavra do Senhor disse, igreja amada, que todos comeram da mesma comida espiritual, porque a igreja amada do Senhor Jesus, o maná vinha do céu e eles comiam em nome do Senhor Jesus. Era um povo que não tinha, mas Deus cuidava. Era um povo que não faltava. Só a igreja amada do Senhor Jesus, que aquele povo queria que não é aquilo que Deus não estava dando. Queria que Deus desse algo, glória a Deus, aleluia. Mas ele não passou sede, foi provado sim. Mas o Senhor, glória a Deus, aleluia, não deixou ninguém passar, morrer de sede. Foi provado, mas o Senhor não deixou ninguém, glória a Deus, aleluia, morrer de fome. E o Senhor não deixou aquele povo sem ser batizado e sem ter. Então Jesus ainda não tinha morrido. É por isso que você tinha de tocar na rocha devagarzinho, porque primeiro Jesus tinha de morrer na cruz do Carvalho, para ele dar para mim e para você hoje, glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo. Assim como depois, glória a Deus, aleluia, que ele ressuscitou, entrou no meio dos discípulos e disse: fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido, porque ele já tinha morrido na cruz, glória a Deus, aleluia. Aquela mulher samaritana também, glória a Deus, aleluia, que chegou à beira do poço e Jesus falou para ela: me dá água, glória a Deus, aleluia. E ela olha para Jesus dizer: nós samaritanos não combina com os judeus. E Jesus disse: se ela soubesse a água que eu tenho para dar para ela chorava desta vida para a vida eterna. Vai dizer, Apocalipse 22, versículo 1 e 2, que eu e você, quando chegar lá na glória, nós vamos beber junto com essa mulher samaritana a água, glória a Deus, aleluia, da fonte da vida, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz, igreja amada do Senhor Jesus, que eles beberam da mesma água que era espiritual, glória a Deus, aleluia, que vinha da pedra. Mas a palavra do Senhor também diz aqui, glória a Deus, aleluia, capítulo 10, glória a Deus, versículo 5, que muitos morreram, que a maioria morreu, todos morreram, porque o Senhor não agradou desse, igreja amada. Eles tinham alimento, glória a Deus, no espiritual. A água que era no espírito, glória a Deus, aleluia. Não faltou nada, mas eles não se contentaram com nada, em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor, glória a Deus, aleluia, não agradou de todo
do Senhor Jesus, mesmo todo bebendo, glória a Deus, aleluia, da bebida espiritual, saía da pedra, que era Cristo, mas o Senhor não agradou. Vamos fazer o possível para que o Senhor agrade de nós. Em nome de Jesus, que faltar algo na minha e na tua vida, como faltou esse, é clamar o Senhor, porque Ele está simplesmente nos provando, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor disse que saiu a água e o povo bebeu. E Moisés foi no nome daquele lugar de lá. Passar querida, glória a Deus, aleluia, porque o povo tentou o Senhor. Seria como quando há momento na nossa vida que nós estamos na prova, igreja amada do Senhor Jesus, e nós temos orado, tem clamado, o Senhor está trabalhando em silêncio, mas nós achamos que nós estamos sozinhos, glória a Deus, aleluia. E esse povo agora disse, Moisés fala, glória a Deus, aleluia, que este povo, glória a Deus, aleluia, ali perguntou, será que o Senhor está no meio de nós? Agora veja, igreja do Senhor, não tinha água, veio água, glória a Deus, aleluia. Quando eles estavam no deserto, andando dele, glória a Deus, aleluia, o maná, eles teve fome para comer carne, o Senhor mandou carne, glória a Deus, aleluia. Tudo aquilo, glória a Deus, aleluia, que aquele povo desejava, o Senhor fazia. Mas agora, passando uma prova, ele, glória a Deus, aleluia, ele fala que tentando o Senhor está no meio de nós. Eu quero dizer, igreja amada, não importa a luta, que é do esposo, do filho, dentro da tua casa ou contenda, mas em toda a situação, o Senhor está no meio de nós. A vitória, em nome do Senhor Jesus. Glória, é só nós ficar na posição, pedindo para Ele nos ajudar e dar a vitória. Que Ele disse também que pode uma mãe ou pai abandonar o teu filho, mas Ele não vai nos abandonar. Motivo nenhum, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então que nós não fazemos como o povo que saiu da terra do Egito, que ia para um lugar abençoado, mas que não queria passar prova nem luta, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor disse, igreja amada, que os malequitas pelejavam contra Israel, acabaram uma prova e já vai entrar no outra, igreja amada. Eu quero dizer para mim, para você, se você está passando, não está passando prova, está tudo bem, começa a se preocupar. Eu me lembro do nosso irmão Jazão, era novo convertido ali no nosso inicial lá embaixo, metendo ali na igrejinha, e ele falava, se o crente não estiver passando prova, tem alguma coisa errada. Ou está em pecado, glória a Deus, aleluia, para vigiar, glória a Deus, aleluia. Aqui, eles saíram da prova por falta de água, glória a Deus, aleluia. Agora já vai entrar numa prova, que os malequitas vai, glória a Deus, aleluia, entrar em guerra com este povo, em nome do Senhor Jesus. Mas isso faz parte de nós que é crente. Sempre estamos em guerra, mas sempre com o joelho no chão. Sempre clamando a Deus que a vitória vai ser nossa. Porque a luta, igreja amada, só vai cessar quando Ele vir das nuvens e levar nós em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor disse que Moisés agora manda Josué escolher, glória a Deus, aleluia, pela manhã, os homens, glória, para lutar com ele. E ele ia subir ao monte, glória a Deus, aleluia, junto com Arão e e Josué ia ficar embaixo, apelejando contra aquele povo que queria guiar todo o povo de Israel. Glória a Deus, aleluia.
as espadas e saíram a pelejar. Glória a Deus. Vai lá no livro de Êxodo, 14, versículo 13, versículo 14. Conta aquele povo que Faraó via. Do lado era muro, do outro lado era muro de pedra, do outro lado outra muralha de pedra, e à frente o mar. E o povo começou a reclamar com Moisés, porque viu Faraó com a sua carruagem, seus cavaleiros, glória a Deus, aleluia, tudo armado para pegar o povo de Israel. Não tinha como escapar. Do lado era a montanha de pedra, a muralha de pedra, do outro a mesma coisa. À frente, glória a Deus, aleluia, o mar, glória a Deus, aleluia. Deus deixou eles numa situação difícil, vai deixar eu e você também. Mas nós temos um pai de joelho, eu e você dobrando, eu e você clamando, eu e você falando com ele, porque da mesma maneira que ele deu situação, glória a Deus, aleluia, para o povo de Israel, que tinha saído do Egito, ele vai dar para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. E lá no livro de Êxodo, 14, versículo 13 e versículo 14, Moisés, cheio do Espírito, fala com aquele povo. Está vendo este povo, esse exército que vocês estão vendo hoje? Amanhã você não vai ver nenhum deles, porque o Senhor vai pelejar com nós, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor vai pelejar conosco, em nome do Senhor Jesus. Assim é nós, igreja amada. Está numa prova, está numa luta, está numa prova com o filho, com o esposo, marido, ou que com quem for, continua orando, igreja amada, que vai chegar um dia, glória a Deus, aleluia, que esta prova vai acabar, porque o Senhor, Deus processo, ainda está pelejando por nós, igreja amada, e a vitória é nossa. Começou com aquele povo, igreja amada, que tinha saído da terra do Egito, que estava no lado do outro, mais vermelho na frente, glória a Deus, aleluia. E ele disse para Moisés: toca um cadeado na água, e vai assim, glória a Deus, aleluia. Eles passaram em terra seca, eles acabaram de passar. Miriam, glória a Deus, aleluia, estava preparada, levou seus primeiros, levou seus bandeiros, e comeu do outro lado, aí exaltou e glorificou o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. E assim da mesma maneira, o Senhor vai pelejar por mim, por você, e a vitória é nossa. Não importa o tamanho do mar, não importa o mar, não importa o deserto, glória a Deus, aleluia. Porque deserto é coisa de crente, é para mim e você, ser aprovado, igreja amada, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não importa, igreja, uma coisa só, mas tenho certeza, que a vitória é nossa. E a palavra do Senhor disse, igreja amada, do Senhor Jesus, que quando Moisés estava com a mão estendida, e agora a mão de Moisés era pesada, cansava, e os amalequitas, glória a Deus, aleluia, venciam o povo de Deus, glória a Deus, aleluia. Toda vez, quando ele esticava a mão, que estava esticada com a tua vara, o povo de Israel vencia. Mas quando cansava, que ele abaixava, os amalequitas venciam. A palavra do Senhor diz que Arão, Eú pegou uma pedra, pôs debaixo, glória a Deus, aleluia, do braço de Moisés, e um ficou segurando do outro, do lado, e o outro do outro. E ali, glória a Deus, aleluia, estudaram até o pôr do sol. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor disse, igreja amada, que Josué vencia, enquanto Moisés ali agora não abaixava o braço, e um por um, glória a Deus, aleluia, ao fio da espada, foi matando todo em nome do Senhor Jesus.
depois da morte do Senhor Jesus. Lá no livro de Efésios, glória a Deus, aleluia. Capítulo 3, capítulo 6, versículo 17. A palavra do Senhor diz: tomar, glória a Deus, aleluia. Tomar, lembrar, glória a Deus, tomar, lembrar do capacete, glória a Deus, aleluia, da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje, igreja amada, nós para vencer guerra ou dificuldade, é a palavra de Deus que está na minha e nas tuas mãos, porque o nosso Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, e já fez tudo, Ele já pagou, igreja amada, tudo. Não precisa agora, nem eu, nem você, e ninguém, que a vida tire, para que nós sejamos vencedor. Nós dentro da palavra, esta espada que corta de toda maneira, que vai dar vitória para mim e para você. E a vitória maior dentro desta palavra é que nós vamos subir para a glória e vai cantar o hino da vitória. Eu quero alegrar, igreja amada, porque vocês estavam com o braço estendido e venceu a guerra. Nós estamos com a espada, que é a palavra de Deus. Nós vamos vencer todas as guerras. E ainda em nome de Jesus vamos subir para a glória. E vamos cantar o hino da vitória. Aí vai ser a maior guerra que nós vencemos com Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que morreu por mim e por você. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que foi todo derrotado. Glória a Deus. Ao fio da espada. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus disse a Moisés, glória a Deus, aleluia, para que ele escrevesse no mural. Aí iniciava as escritas da Bíblia, glória a Deus, aleluia. Tudo aquilo que ia ser feito, desde Gênesis até que o homem começou com Moisés, glória a Deus, aleluia, que escreveu 5 livros, Gênesis, né? Esse que nós estamos acabando de ler, Êxodo, que ele também escreveu Levítico, Número e Deuteronômio, em nome do Senhor Jesus. E os outros foram homens, assim como Moisés, usado por Deus e através do Espírito, como João, que estava na ilha de Prata. Nós damos glória a Deus, aleluia, e o Espírito vinha e trazia para ele. Então todos esses homens, usados por Deus, escreveram a Bíblia em nome do Senhor Jesus. Mas começou com Moisés, por ordem do Senhor, que o Senhor mandou que ele escrevesse aquele acontecimento, glória a Deus, aleluia, ao memorial e ao ouvido de Jesus, todos, totalmente a todos, que arriscasse, glória a Deus, aleluia, os amalequitas, glória a Deus, aleluia, da face da terra, em nome do Senhor Jesus. Então todo aquele povo, glória a Deus, aleluia, perderia ali, começou, mas o Senhor deu vitória para eles, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que ia ser esta guerra, seria de geração em geração contra os amalequitas, até acabar, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, tem gente querendo lutar comigo e com você, mas o Senhor é que luta por nós. Glória a Deus, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Nós não estamos no tempo antigo, que tinha de pegar a espada ou pegar qualquer coisa, não. Hoje a vitória é nossa. É verdade. Do Senhor Jesus. O que depende de mim e de você é posição, obediência. Temos na oposição, na obediência, fazendo o querer do Senhor todas as coisas. A palavra do Senhor diz que todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, depende de mim e de você. Nós vamos vencer tudo em nome
de Jesus. Não vai ficar posição que não será vencida. Não vai ficar nada, igreja, nada que o Senhor não vai dar vitória para você. Não contra a doença. É dentro do lar, com as dificuldades do dia a dia, no meio da família ou da parentela, aonde nós estiver, glória a Deus, aleluia, o problema financeiro, desemprego, glória a Deus, aleluia. Eu creio, Deus. Nós vamos ser vencedores, porque o Senhor nos chamou para vencer, e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor disse também, igreja amada, lá no livro de Gálatas, capítulo, glória a Deus, aleluia, 5:17, que a luta, nós temos dificuldade, como os amalequitas vem brigar com o povo de Deus, glória a Deus, aleluia, e assim nós vamos ter no trabalho, nós vamos ter em todo lugar, porque a palavra do Senhor disse, igreja amada, que a carne não combina com o Espírito. Eu e você estamos no Espírito, mas o teu colega, ou talvez o nosso vizinho, ou o nosso colega de trabalho, está na carne. E a carne não combina com o Espírito. Então vai ter briga, contenda, mas nós temos que ficar em jejum e oração, porque nós vamos vencer. Em nome do Senhor Jesus. Mas vai levantar em todo sentido para nos perseguir em nome de Jesus. Amém? Mas de todas as coisas eu tenho certeza, a vitória é nossa. Assim como foi aqui com o povo do exército, com o povo de Israel, o povo que tinha saído da terra do Egito, venceu esta batalha e nós vamos vencer também com o Senhor Jesus. Enquanto nós, mais uma vez eu repito, enquanto nós estivermos na presença, a vitória é nossa. Glória a Deus. Do Senhor Jesus. Como o Espírito do Deus Espírito fala melhor no meu coração e no teu, em nome do Senhor Jesus. Fique velho, eu vou fazer uma oração, vou orar para a nossa família, a nossa parentela, vamos orar para o nosso lar. Glória a Deus, aleluia. Deus querido, Deus amado, prepara meu voz que eu já vou orar e nós estaremos a paz de vocês. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, visita Jesus querido do nosso lar. Faça Jesus querido do nosso lar. Estenda a tua mão para o lar, cada um, em nome do Senhor Jesus, porque é a palavra que nós lemos que você estava com a noite tentida. Nós pedimos que eu não posso, mas o Senhor pode. Então estenda a tua mão, aquilo que nós não podemos fazer, como esta palavra, mas a nossa noite tentida, o Senhor vai fazer para nós em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, visita Jesus querido do nosso lar. Passa do nosso lar, Jesus. Deus querido, que dá algo ali para atormentar por nós, ou aqueles que ainda não é o teu povo, causando impedimento para que eles não venham para a tua casa, para que ele não seja abençoado, Jesus querido, vitorioso, nas lutas, nas dificuldades. Jesus querido, que o Senhor agora tira ele de lá, Jesus querido, meu Deus amado, e faça do nosso lar um lar de bênção, um lar de cura, um lar de libertação, um lar de porta aberta, um lar de prosperidade, um lar de alegria, um lar de vitória, um lar, Jesus querido, que chegar, não importa da maneira que vai chegar, mas entrando ou passando do portão para dentro, sai libertado e transformado, porque o Senhor estará lá, fazendo isso em nome do Senhor Jesus. E o Senhor abrindo as portas e dando vitória e abençoando o nosso lar. Jesus querido, Deus amado, e tirando todo o mal. Jesus querido, Deus amado, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de glória para Deus. Deus fala essa palavra, uma salva de glória para Glória a Deus, que Deus abençoe nossos irmãos, né? Com esse louvor maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Helder, a diaconisa Isabelle,
o nome da igreja hoje. Em nome de Jesus. Amém? Levi Isabel, meu Deus, obrigado. Que Deus abençoe. Levi Isabel foi por a igreja e o pastorado também. Em nome de Jesus. Estava vendo a obra aqui. O céu era aqui, né? Mas foram fazer outro. Glória. Em nome de Jesus. Né? Os avisos ele passa a mesma semana, tá bom? Quem vai dar continuidade na primeira parte e quem vai ser o preleitor ou preleitora, ele vai mandar, tá bom? No correio da semana para todos. Fica atento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem algo para passar? Então, fique de pé. Tem algo para passar, missionário? Não? Então fique de pé, vamos orar para que nós voltamos para essa história. Em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, em nome do Senhor Jesus. Jesus querido, pela tua misericórdia e bondade, dá uma semana de paz, de prosperidade, de alegria, de vitória, para nós que somos teu povo, para a nossa família e toda a nossa parentela. Dá uma semana, Jesus querido, Deus amado, aqueles que têm causa na justiça, que o Senhor coloca a te dar arquivado, Jesus querido, coloca sobre a mesa, Jesus querido, meu Deus amado, do juízo, para que ele julgue a causa nossa, conforme a necessidade e aquilo que é de direito que o Senhor vai dar para nós, em nome do Senhor Jesus. Jesus querido, se tiver algum exame do teu povo, que somos nós mesmos, ou também no meio da nossa família, ou da nossa parentela, que nos deixou preocupados, amedrontados, Jesus querido, meu Deus amado, que o Senhor é um Deus que muda o quadro, muda a história, dá vitória em nome do Senhor Jesus, para todos sempre, amém. Jesus querido, meu Deus amado, eu lhe peço que o Senhor abre, Jesus querido, porque eu sei que o Senhor não dispensa ninguém de mão vazia. Que o Senhor abra as portas, abre, Jesus querido, a janela do céu e derrama a bênção sobre cada um de nós, mas abençoa da mesma maneira, Jesus querido, não importa o motivo, aqueles que não podem vir até aqui no dia de hoje, da maneira que nós vamos sair daqui vitorioso, que eles também recebam a vitória, em nome de Jesus. Então eu lhe peço, Jesus querido, que o Senhor abra as portas, abre, Jesus querido, a janela do céu, deita aqui do altar, pegando toda a nave da igreja, a cadena na porta, cada um da tua serva, do teu servo, com todas as crianças, derrama a bênção sem medida e nos dá vitória, em nome de Jesus, amém? Todos com a mão assim, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre todos dizem amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leva cada um de nós em paz, ficando em paz e em nome de Jesus voltando em paz. Uma salva de palmas para Deus. Em nome de Jesus.